Olá, meu nome é Cristian Marino e esta é a segunda parte da nossa conversa com o Dr. Neuri Botega. Vamos conversar sobre isso? Vamos começar a segunda parte agora da minha exposição, em que eu vou falar sobre alguns fatores associados ao suicídio. O suicídio é um fenômeno muito complexo, não tem como simplificar o suicídio. Não tem como dizer simplesmente que uma pessoa se matou por causa disso ou por causa daquilo. É uma combinação de fatores. E até para depois podermos falar sobre avaliação de risco, é importante nós termos uma ideia de quais os fatores estão associados. Eu vou enfatizar apenas alguns, até para sermos mais concisos. Quando nós ficamos sabendo de um caso de suicídio, o que se comenta na maioria das vezes é: nossa, mas eu o vi ainda há uma semana, puxa, ele estava bem, será que porque perdeu o emprego? Será que porque a esposa o deixou? Enfim, nós ficamos procurando uma causa geralmente relacionada a algo que aconteceu recentemente que pudesse ter precipitado o suicídio. Mas de fato nós nos esquecemos de outros fatores que nós chamamos de predisponentes e que vieram atuando ao longo da vida da pessoa. Então nós temos os fatores predisponentes que vêm ao longo da vida, que já começa na genética, começa no útero, na primeira infância, nas experiências que a gente vai tendo ao longo da vida, nas doenças que nos acometem, o tipo de família onde a gente cresce, e chegamos aos fatores então mais recentes, mais atuais, que nós chamamos de fatores que podem precipitar o suicídio. Entre os fatores predisponentes, os mais famosos são esses projetados no slide, como transtornos psiquiátricos, histórico de já ter tentado o suicídio antes, casos de suicídio na família, pessoas que têm traço de personalidade impulsivos, agressivos, pessoas que vivem muito isoladas da sociedade, da família, e também aqueles que sofrem de doenças dolorosas, doenças incapacitantes, doenças que causam deformidades, são pessoas com maior risco de suicídio. Também quem sai de uma internação psiquiátrica é uma pessoa que poderá encontrar dificuldades para se reintegrar, para refazer laços rompidos, a própria doença às vezes pesando para a pessoa, o estigma de ter sido internada por uma doença mental, tudo isso acaba funcionando como predisponente para o suicídio. Entre os precipitantes são aqueles acontecimentos mais dramáticos, agudos, que vêm à nossa mente. Um rompimento amoroso, a perda do emprego, uma situação de muita desonra, né? Mas olha, na projeção também a embriaguez, né? 1/3 das mortes por suicídio ocorrem associadas ao álcool. E essa é uma constatação feita em institutos médicos legais, examinando-se na autópsia o corpo da pessoa falecida. Então, nós temos vários fatores precipitantes, né? E alguns deles, os principais, ilustrados nesse slide que vocês estão vendo. Por que esses fatores são importantes? Porque nós teremos que trabalhar em cima deles para poder falarmos em prevenção. Algumas coisas nós não conseguimos mudar. Acontecimentos da nossa vida nós não conseguimos mudar. Por exemplo, um fator predisponente importante é ter sofrido abuso na infância, abuso sexual, abuso físico, abuso moral, psicológico. Isso nós não conseguimos mudar. Quando nós conseguimos mudanças é através de uma elaboração emocional, por meio de um tratamento psicoterapêutico que leva tempo. Mas outros fatores não relacionados à história do indivíduo a gente pode mudar, né? Caso de algumas doenças, uma situação emocional de crise em que a pessoa pode ser ajudada, mesmo o acesso fácil a um meio letal, a gente pode tirar isso de cena. Então é aí, nesses fatores, que a gente pode mudar, onde vamos fazer todos os nossos esforços de prevenção. Eu comentava que as doenças mentais são um grupo de fatores importantes para o suicídio. Entre as doenças mentais, não há dúvida de que a depressão e o alcoolismo são as principais.
A Organização Mundial da Saúde, há alguns anos atrás, fez um grande levantamento de casos de suicídio. Eles compilaram quase 16 mil casos de suicídio e foram avaliar com médicos, psicólogos, familiares, amigos, colegas de trabalho o que estava acontecendo com aquela pessoa. E eles conseguiram fazer um diagnóstico psiquiátrico retrospectivamente em 97% dos casos. Apenas em 3% eles não conseguiram fazer um diagnóstico psiquiátrico. Eu não estou afirmando que necessariamente a doença mental tenha que estar presente, mas não há dúvida que na maioria dos casos há um problema mental e isso é inegável. Bem, suicídio é um fenômeno, como eu falei várias vezes, um resultado dramático da combinação de vários fatores, que começam numa idade muito tenra, como abuso, negligência e também o transtorno mental, as doenças crônicas, dolorosas, incapacitantes, fatores socioeconômicos. Na atualidade, uma crise econômica provoca alguns suicídios, de tempo em tempo nós estamos vendo isso estampado nos jornais. Agora, o fácil acesso ao meio letal também está relacionado ao suicídio, algo que a gente pode prevenir. Estou pensando aqui nos venenos, no famoso chumbinho, nos agrotóxicos, estou pensando em países onde há muita arma disponível, como é o caso dos Estados Unidos. Então, dificultar o acesso, principalmente para pessoas impulsivas, é uma maneira de fazer prevenção, porque dificultando o acesso a pessoa pode pensar um pouquinho mais e mudar de ideia. Nós temos tempo para intervir. Nem sempre a doença mental está presente, pode haver uma situação de colapso existencial, acontece algo tão grave, tão sério na vida da pessoa que ela entra em colapso. Nós temos que reconhecer também essas dores agudas da existência que uma pessoa não consegue lidar com aquilo. Então são vários fatores que se combinam. Mas eu queria dar um pouco de atenção para esses casos muito agudos em que a gente sente que a pessoa poderá se matar dentro de poucas horas ou poucos dias. Nós chamamos essa situação de crise suicida ou situações de risco máximo de suicídio. Nós aprendemos muito com as pessoas que passaram por essa situação, tentaram se matar e não conseguiram. O que nós aprendemos com essas pessoas? Que elas estão, nesse momento em que estão pensando agudamente em se matar, elas têm diversos estados psíquicos, emoções, e elas nos contam um pouco sobre isso. Eu queria dividir isso com vocês. Como vocês veem no slide, eu destaquei 4 estados emocionais. Vou falar um pouco sobre cada um deles. Esse primeiro estado, que a gente chama de psyche, que é um belo neologismo em inglês, ele poderia ser traduzido como a dor na alma, a dor de existir. A pessoa não aguenta mais essa dor, ela sente que a única saída, que a única forma de interromper essa dor, esse desespero, é por meio do suicídio. O suicídio visto como saída. Várias condições que começam pela letra D podem levar a esse estado. Eu tenho até uma maneira de dizer a regra dos Ds. Várias condições. Desespero, desesperança, desamparo, depressão, o delírio, né? Aquela ideia delirante. Às vezes a pessoa se mata para não matar alguém, ou se mata porque as vozes falam para ela se matar. Principalmente no caso da esquizofrenia, isso de tempo em tempo a gente vê. A questão também das dependências químicas, e esse delirium com M no final poderia ser traduzido como estado confusional agudo. Muitas pessoas que estão confusas, que estão agitadas, tentam o suicídio por desespero. Então realmente essa palavra desespero, essa sensação de desespero, que em inglês também é chamada de psyche, leva a pessoa àquela sensação de que aquilo nunca vai terminar. Como a gente não tem um botão de pause para apertar, muitas pessoas decidem pôr um fim na existência para cessar o sofrimento. Quando elas não morrem e depois conversam com a gente, elas conseguem chegar a esse ponto. Olha, o que eu queria mesmo não era morrer. Eu estava muito cansado de sofrer, eu não aguentava mais.